Uma notícia que abalou os Estados Unidos. O ativista conservador Charlie Kirk foi morto a tiros bem no meio de um discurso. E apenas 33 horas depois, uma prisão foi efetuada. Hoje, a gente vai entender exatamente o que aconteceu desde o crime até a captura do suspeito. Ok, vamos mergulhar nisso. Logo depois da prisão, o governador de Utah, Spencer Cox, fez essa pergunta, que é crucial. E ela, na verdade, dá o tom de tudo que a gente vai conversar aqui. Um ato de violência que força uma nação inteira a olhar no espelho e encarar a própria divisão. Para a gente entender como uma coisa dessas acontece, vamos seguir essa história passo a passo. A gente começa na cena do crime e depois acompanha a caçada de 33 horas pelo atirador. Vamos também traçar um perfil do acusado para tentar entender o quem e talvez o porquê antes de analisar as consequências legais, que são pesadíssimas, e por fim a reação de um país dividido. Então vamos começar pelo começo. Os fatos do que aconteceu na Utah Valley University. Imagina a cena. Um caos total. Tinha umas 3.000 pessoas ali reunidas para ouvir o que o Kirk tinha a dizer. E num piscar de olhos, o que era um evento público virou uma cena de crime com todo mundo apavorado, correndo para se proteger. E olha, tudo indica que isso não foi um ato de impulso de jeito nenhum. A arma usada, um rifle de caça com mira e o disparo vindo de um telhado a mais de 100 metros de distância. Isso sugere algo muito mais planejado, um assassinato executado com uma precisão fria. A reação da polícia foi, claro, imediata e muito intensa. Agora a gente vai ver como eles conseguiram chegar a um suspeito tão rápido. 7.000. Mais de 7.000 pistas digitais que chegaram para o FBI. Só para a gente ter uma noção do que isso significa, foi a maior resposta do público para uma investigação desde o atentado na Maratona de Boston, lá em 2013. Isso mostra o tamanho da mobilização nacional para encontrar o responsável. Então, o ponto de virada do caso, ele não veio de uma perseguição dramática, tipo filme, não. Ele veio de um lugar totalmente inesperado, da própria família do suspeito. Depois que ele confessou para um parente, a informação foi passando de um para o outro até chegar na polícia, o que levou à rendição dele. Com o suspeito preso, a pergunta mudou de como ele foi pego para quem. Afinal, quem é a pessoa acusada desse crime? Olha, o perfil que começou a surgir do Tyler Robinson não era o que se esperaria de um criminoso. Pelo contrário, um jovem de 22 anos, estudante, ficha limpa. Um cara aparentemente comum, com uma exceção que a família notou. Um interesse por política que foi ficando cada vez mais intenso nos últimos anos. E aqui que a coisa fica complicada. Para quem conhecia, para os amigos, para os vizinhos, o Tyler era um bom garoto, quieto, até meio brincalhão. Mas, por outro lado, as provas contam a história de um assassino frio, calculista. Como é que essas duas imagens tão diferentes cabem na mesma pessoa? As mensagens que ele deixou nos cartuchos de bala dão uma pista bem perturbadora do que se passava na cabeça do atirador. Frases como "Ei, fascista, pegue!" e "Bella Ciao", que é um hino antifascista italiano, indicam que a motivação por trás de tudo isso era, sim, fortemente ideológica. Bom, agora vamos falar da parte jurídica, né? O que acontece com ele na justiça. E as acusações são muito sérias. 3. Esse é o número de acusações de crime grave que o Robinson está enfrentando. E entre elas está a mais séria de todas, homicídio qualificado. Uma acusação que pode levar às penas mais pesadas que existem na lei. E é bom a gente entender o que homicídio qualificado significa lá em Utah. É um crime capital. Isso significa que a pena de morte ou a prisão perpétua sem chance de sair um dia são possibilidades bem reais que estão na mesa. Claro que o assassinato de uma figura política tão conhecida ia causar um barulho enorme no país inteiro. As reações foram imediatas e, como era de se esperar, bem intensas. E olha que interessante, a gente vê duas reações completamente opostas vindo do mesmo partido político. De um lado, o governador Cox pedindo diálogo, uma saída para essa escalada de ódio. Do outro, o presidente Trump prometendo retaliação e pedindo julgamentos rápidos. Essa diferença toda, na verdade, só espelha um debate muito maior que está acontecendo no país sobre como responder à violência política. E no meio de toda essa discussão política surge a pergunta de uma vizinha do acusado, a Kristen Schwirman. Ela conhecia ele como um bom garoto. E a pergunta dela, por que temos que odiar através de uma arma, meio que representa o que muita gente sentiu. Um choque, uma tristeza que vai além de qualquer partido político. E tudo isso nos leva à grande questão final. O assassinato de Charlie Kirk vai ser lembrado como um ponto de virada?
Um momento em que o país decidiu procurar aquela saída que o governador Cox falou? Ou será que ele vai ser só mais um passo nessa espiral de violência e retaliação? A resposta? Bom, essa ainda está para ser escrita.